Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo poder, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A Bíblia, ela é machista. É uma das grandes acusações, dentre todas a Bíblia recebe, é que a Bíblia ela tem um preconceito à mulher. Claro que algumas coisas que a Bíblia apresenta, elas nos dá a ideia de preconceito. Mas o que é preconceito hoje, em todas as culturas antigamente, inclusive na época que a Bíblia foi escrita, o que é preconceito hoje, naquela época era uma cultura. A mulher, ela tinha uma posição na sociedade. A sociedade naquela época não era como hoje. Hoje as coisas estão todas praticamente invertidas. O mundo virou de cabeça para baixo. Tem gente que acha que melhora. Você acha? Tenta andar de cabeça para baixo. Tenta viver de cabeça para baixo para ver se melhora. As coisas pioram. Ah, então você está dizendo que a mulher tem que voltar? Não. Hoje em dia eu acho que não cabe mais a situação de a mulher ela ser extremamente caseira, uma mulher que vive apenas para cuidar da casa e da família, embora ainda exista muito modelo de família dessa maneira. Lá em casa é assim, na minha casa é assim, eu dou conta, eu trabalho, o que eu ganho dá para a gente viver tranquilo, então a minha esposa ela não trabalha. Então já tem gente até achando que eu sou machista. Se ela quisesse até dar uma trabalhada, até deixava, né? Mas ela não tem essa necessidade. E nós também não temos filho. Então, as coisas que vão aparecer na Bíblia, as pessoas vão taxar ela como coisas de preconceito. Por exemplo, a lei do adultério. Porque naquela época a pena de morte era uma coisa comum em todas as sociedades. E eu acho que deveria voltar em todas as sociedades do mundo, pena de morte para certos tipos, né? Não todos. Eu tenho uma mensagem aqui no canal a respeito de pena de morte. Não a esse extremo. Por exemplo, do adultério. Antigamente, a Bíblia fala que quando uma mulher fosse pega no adultério, ela deveria ser arrastada para fora da cidade e ser apedrejada. Aí, mas e o homem? O homem também era a mesma coisa. Só que o costume de se escrever naquela época não se colocava homem em alguns casos, não se colocava mulher em alguns casos. Quando se ia contar a população, contava homens, cerca de, eu acho que era de 18 a 40 anos, ou de 20 a 40 anos, não sei, são homens uma idade boa para a guerra, e se contavam idosos, crianças e mulheres tudo junto, mas não tinha contagem de mulheres. As mulheres não era bem relatada em muitas coisas na Bíblia, embora ela apareça fazendo funções de homem normalmente, sem nenhuma discriminação. Débora era juíza e também era pastora, e ela foi para a guerra. Não tinha nenhum preconceito, ninguém foi contra dela. Tinha muitas profetisas. Isaías mesmo teve um filho com uma profetisa. Teve mulheres que chegaram a reinar e não teve nenhum fato de preconceito, mas o costume tinha na época. Parece que na época, parece que na Samaria, não sei se em toda a Judéia, mas pelo menos ali naquela área de Samaria, tinha-se uma cultura. E a Bíblia ela não vai relatar claramente isso, embora as pessoas que acham que a Bíblia é machista, elas procuram coisas que não têm sentido, e coisas que parecem ter mais sentido elas não percebem, mas eu vou ajudar vocês, que acham que a Bíblia é machista. Na passagem que Jesus pede água a uma mulher samaritana, a Bíblia ela relata que o fato foi ao meio-dia. E pelo fato de Jesus conversar com a mulher, pede água a ela, é uma passagem linda, maravilhosa. Ele pede água a ela tenta explicar que ela é samaritana, ela é judeu, eles não se davam.
E Jesus começa a conversar com ela e ela entende que Jesus é o Messias. E ela vai embora gritando. E ela se converte a Cristo e ela prega em toda a cidade de Samaria. Aquela cidade onde ela estava, na Samaria. E quando os judeus chegam, a Bíblia diz que eles ficam surpresos, porque eles veem Jesus conversando com a mulher. E naquela época a cultura era a seguinte: se um homem fosse pego conversando com uma mulher de dia, olha só que coisa, hein? Se um homem fosse pego conversando com a mulher de dia, a inteligência dele era diminuída. Porque conversar com mulher era como se perdesse tempo. Era uma cultura. Jesus, quebrando o preconceito, Jesus vai e conversa com a mulher ao meio-dia. E aquela mulher, ela como já tivera muitos maridos, parece que era o quinto que ela já tinha, então ela saía nesse horário para pegar água, porque lá é muito quente, então não tem muita gente na rua. E Jesus encontra com ela, justamente ao meio-dia, para e conversa com ela. Jesus conversa com diversos tipos de mulheres. A mulher do fluxo de sangue foi uma. Ela tocou na veste de Cristo. Jesus conversou com ela. Jesus conversou com a mulher adúltera. Ela ia ser apedrejada. Relatei agora no começo da mensagem, mas dentro dos evangelhos, Jesus ele salva da morte uma mulher que ia ser apedrejada pela lei. Porque eles foram tentar Jesus, não foram falar nada de lei. É uma outra passagem. Também tem essa mensagem aqui sobre adultério. Então Jesus conversa com diversos tipos de mulheres. Jesus tinha muitas mulheres que ajudavam na obra. Não que Jesus tivesse mulher como homem, isso é conversa fiada disso. Esse povo, desculpa a palavra, mas é o povo idiota. Fala que Jesus teve um filho com Maria Madalena. Cada um pensa o que quer. Isso é uma coisa idiota, uma coisa ignorante. E Jesus tinha um grupo de mulheres que elas sempre estavam ajudando a Jesus e elas ajudavam também financeiramente. E Jesus sempre estava lá, Jesus conversava com elas, Jesus conversava muito com a sogra de Pedro, com Maria, com Marta, com Maria Madalena, da qual Jesus expulsou, parece que 7 demônios, ou até mais, nem me lembro quanto. Então Jesus ele deu um tratamento especial para as mulheres. E para quem fala que a Bíblia é machista, olha como Salomão tratava as mulheres dele. Olha o carinho, olha como é que ele escrevia as coisas para ela. Davi fazia a mesma coisa. Olha como Abraão se preocupava com Sara, até teve que mentir para não morrer, porque simplesmente ele podia deixar ela. Porque as pessoas dizem que naquela época a mulher era como se fosse um animal, ela só servia somente para ter filhos. Se fosse assim, tanto Abraão como seu filho Isaac passaram pela mesma situação. Os caras vieram para pegar a mulher dele, porque acharam ela bonita, ele deixava ela embora, acabou. Se fosse um bicho, apenas perdia um bicho, não, mas ele se preocupou em mentir, para não perder as suas mulheres. Olha como ele escrevia para ela, olha o livro de Cantares, olha como Salomão escrevia para as mulheres. Então o preconceito, a Bíblia machista, isso é uma coisa de quem não tem o que falar. De quem não tem o que dizer. A Bíblia, ela trata tanto o homem quanto a mulher de uma maneira certa, de uma maneira correta. Ela vai dar ocupações para o homem e vai dar ocupações para a mulher. Assim como a Bíblia vai dar ocupações para o jovem como para o velho. Assim como a Bíblia vai dar ocupação para o diácono como para o presbítero. Isso aí não tem o que fazer. Agora o que anda na mídia é que a mulher tem que estar em tudo. Qualquer coisinha que acontece, está faltando mulher. Aí o gay também vai, tá faltando gay. O Temer, como escolheu a equipe dele, não tem uma mulher, só um absurdo. Aí o pessoal faz piadinha, também não tinha um anão, também não tinha um negro, também não tinha um gay, também não tinha um deficiente físico. Aí agora as quadrilhas aí de tráfico. Daqui a pouco vou reclamar que tá faltando mulher no tráfico. Ah, tá faltando mulher traficante, tá faltando mulher tá faltando mulher disso aqui. Poxa, isso é um absurdo, cara. Eu já trabalhei em diversas empresas. E dentro da função, dentro da mesma função, eu nunca vi uma mulher ganhar menos que um homem. Nunca vi. Diversas empresas. Eu já trabalhei, por exemplo, em padaria. Eu, balconista, eu recebia menos do que a mulher que trabalhava no caixa. Como é que pode? Eu ralando, atendendo, sacando pão,
enchendo a geladeira, carregando bolsa, carregando não sei o quê, carregando mercadoria. E a mulher só sentada lá na cadeirinha e ela ganhava mais do que a gente. Eu estou com ódio da molecada disso? Não. Mas eu nunca vi. Eu converso aqui com diversos fregueses meus. Isso aqui é uma lanchonete. E ninguém também nunca viu, dentro da mesma função, a mulher recebendo menos que o homem. Então, isso é mais uma maneira que a mídia tem, porque a mídia levanta polêmica em tudo, olha bem, em tudo que a Bíblia tem relato, a mídia levanta uma polêmica para poder fazer com que as pessoas passem a desacreditar na Bíblia. E assim, desacreditando na Bíblia, as pessoas passam a não ter interesse na Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus. Acredite você ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou então as pessoas desacreditando na Bíblia, as pessoas jamais poderão chegar ao plano de Deus para os homens em Cristo Jesus, que é a salvação de nossas almas. Então, isso é um plano do diabo, um plano maligno. Claro que as pessoas não vão assim, agora eu vou fazer isso, porque eu vou fazer a obra do diabo. Não, elas estão sendo enganadas, só que elas não percebem que estão sendo enganadas. E assim elas começam a fazer obras malignas, sem saber o que estão fazendo, e começam a falar um monte de bobeira, e que isso só vai prejudicar a sua vida. Mas o que nós podemos fazer? Atacar essas pessoas? Apenas não. Apenas fazer o que Jesus fez quando estava sendo crucificado. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Se desejar, pode dar uma assinadinha no canal ou um linkzinho, assim como você quiser, e assim você ajuda a gente a levar a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, para as nações. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.